A cantora Adele lançou um novo disco, o 30, e obviamente que monopolizou a atenção de toda a mídia, do público, aquela coisa toda. E eu vou falar a respeito do que eu ouvi desse disco e a minha opinião ao final da audição. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, a nossa querida parceira editora Belas Letras deu uma pirada total nos descontos no site da própria editora. São muitos e muitos livros com descontos incríveis, assim, alguns deles chegam a 70% de desconto. E o mais legal ainda, se você colocar o nosso cupom de desconto Regis Tadeu Indica tudo junto, esse desconto fica ainda maior. Então não perca essa oportunidade, e ainda mais hoje, sexta-feira, em que o frete é grátis. É uma oportunidade imperdível de você ter em mãos livros maravilhosos. Não perca. Meu amigo e minha amiga, de tempos em tempos, a Adele, ela lança um disco e gera aquela comoção absurda, né, entre as pessoas, né? Lançamento, aquela coisa toda. E nesse vídeo eu vou dar a minha opinião a respeito do que eu ouvi nesse disco. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito bacanas, inclusive essa camiseta, essa bandaça brasileira, né? Então assim, esse disco novo, que é o quarto disco da carreira dela, que segue o mesmo conceito de ser intitulado pela idade, né? No caso, 30. E a Adele, ela voltou a trabalhar com um monte de produtores e colaboradores a serviço da voz dela, que continua absolutamente poderosa. Aliás, eu já vou adiantar uma constatação que eu tive quando eu terminei de ouvir esse disco, que é o prazer de ouvir alguém cantando sem aquelas traquitanas corretoras de afinação nos discos, sabe? Autotune, Melodyne. Cara, nesse disco não tem nada disso. É a Adele cantando naturalmente, sem qualquer tipo de corretor de afinação. Nada. Isso já é um prazer extra. E a essa altura do campeonato, você já sabe que o disco ele foi inteiramente inspirado no divórcio dela, nas consequências dela criar o filho sem a presença de um pai e de continuar tão famosa quanto antes. E a primeira música que a gente ouviu desse disco, que foi lançada inclusive antes do álbum, que era a Easy On Me, é daquelas baladas chorosas, né, que a gente já tá, que inclusive já se tornaram recorrentes dentro da cena pop atual, com a única diferença que essa música ela se concentra basicamente na potência e na naturalidade do canto da Adele, nitidamente, como eu falei, sem qualquer recurso de afinação de araque, aquelas coisas todas, porque inclusive dá para perceber, se você ouvir com muita atenção, que existem certas variações bem sutis no canto dela. Não chega a ser, ela não chega a desafinar, ela não chega sequer a semitonar, mas assim, o pitch, ele é um pouquinho variável, assim. Então isso é um sinal de que não teve nenhum tipo de correção. E aí quando eu ouvi essa música, eu pensei comigo mesmo, eu falei, puta cara, eu já sei como é que vai soar esse disco. E eu estava parcialmente enganado. Porque quando você ouve esse disco, as linhas que separam as referências sonoras que ela usou ao longo do álbum, essas linhas são muito tênues. Você pega, por exemplo, a faixa de abertura, que é Strangers by Nature. Essa música ela tem uma influência de grandes cantoras do passado, na própria interpretação da Adele, né? E, inclusive aquelas cantoras que sempre exibiram nos seus trabalhos músicas que falam dos dissabores do amor. Então quem ouvir essa música da Adele e for fã, por exemplo,
da Billie Holiday, eu não tô comparando, eu tô falando que os fãs que gostam da Billie Holiday certamente vão ficar com os olhos marejados ao ouvir a faixa de abertura desse disco, que é Strangers by Nature. E aí na parte instrumental dessa canção e nos vocais, junto com aquelas cordas, né, os arranjos de cordas, a orquestra, tem umas pitadas, cara, sabe do quê? De Queen. Ouça essa música com atenção e você vai reparar isso. E aí na sequência vem uma canção, cara, em que na verdade se refere ao filho pequeno dela, né? Que é uma música chamada My Little Love. E essa música, ela bebe naquela elegância triste que sempre foi recorrente, por exemplo, nos discos da Sade. Um exemplo, né? Então tem um arranjo de cordas muito bonito, tem um coral, umas vozes assim que é bastante tocante, que soa, como é que eu vou dizer? Tudo soa assim numa perfeita simbiose de tudo que ela se propôs a fazer. E é engraçado porque essa simbiose, ela tem lugar nela para uns samples, uns trechos de conversas entre ela e o filho. Inclusive tem um trecho de uma gravação durante a música em que ela está conversando com alguém e chorando, né? Como se ela colocasse na canção provas do sofrimento dela, né? Eu confesso que eu estranhei um pouco, cara, que eu fiquei me perguntando, cara, quem gravaria momentos, momentos de próprio choro e depois colocar isso no disco? Eu achei meio esquisito isso. Tem uma outra canção, cara, que eu não tenho dúvidas de que ela ouviu muito Bob Marley da época do Is This Love para se sentir segura para cantar com um monte de efeitos intencionais, simulando exatamente a robotização causada pelo excesso do uso de autotune e melodyne em cantoras fajutas, na hora que ela foi gravar a canção seguinte, que chama-se Cry Your Heart Out, que é nitidamente arranjada tendo aquela clássica canção do Bob Marley, Is This Love, como referência, mas com uma letra que certamente usa o alto astral da canção para exorcizar os momentos de discussão que ela deve ter tido, que ela teve, aliás, com o ex-marido, e a solidão pós-divórcio. Tem uma canção chamada Oh My God, que soa bem dentro do contexto do álbum, por conta da sonoridade que tem uma positividade perante a tristeza que ela certamente sentiu, e tem os backing vocals assim propiciando uma como é que eu vou dizer, uma objetividade melódica, sabe, por sobre uma base levemente sacolejante, vamos dizer assim, né? E esse mesmo astral, ele permanece numa outra canção do disco bem swingada, chamada Can I Get It? Essas duas músicas vão fazer a alegria de quem curte o som do Mob, principalmente na época desse disco aqui, ó, Play, que é um descasso, inclusive. Aí tem uma outra canção chamada All Night Parking, que é no disco é colocado como se fosse um interlúdio, mas na verdade não é, assim, é uma canção curta, na qual a Adele, ela canta em cima de uma base rítmica muito sutil e que suporta uma performance de um dos meus pianistas favoritos de jazz, que é o Errol Garner, que faleceu em 1977, mas que no disco foi creditado como parceiro dela, né? Inclusive, pra você ter uma ideia de como eu gosto do Errol Garner, olha a quantidade de discos que eu tenho dele aqui, ó. Todos discos sensacionais que eu recomendo muito. Olha aqui, ó. Ei, garoto, adoro, esse aqui é um dos meus favoritos, Magis. Aqui, ó. Ó. Todos esses discos aqui que você tá vendo aqui, ó, eu recomendo bastante, porque o Errol Garner
era um pianista de jazz espetacular. Vou guardar aqui. Isso aqui, guardar. E aí, a abordagem baladeira da Adele, ela reaparece no disco numa canção chamada I Drink Wine, que é sim uma boa canção da Adele e que ela mostra que ela sabe exatamente quando se conter na interpretação, né? Que inclusive a canção exige isso. E essa é uma qualidade que ela tem, cara, que 98% das suas colegas contemporâneas absolutamente desconhece. Inclusive nessa música, a Adele, ela faz assim algumas divisões de notas no canto dela que são pouco usuais e que, de uma certa forma, estabelece um destaque dentro do álbum, justamente com uma interação soul entre piano e órgão Hammond nessa música. Ainda que ela caia novamente no erro de colocar as declarações dela gravadas ao final da canção, mais uma vez como se fossem provas do sofrimento que ela passou. E esse sofrimento dela também aparece em outras 3 baladas do disco. E baladas bem legais. A primeira delas é Woman Like Me, que é conduzida por um violão, e ela aparentemente foi gravada ao vivo em estúdio, porque no final da música a Adele fala para os músicos, ó, mais uma vez, one more time, tipo, para prolongar um pouco mais a canção. Então assim, eu fiquei com a impressão que essa música foi gravada ao vivo em estúdio. Tem uma outra balada muito legal chamada Hold On, que é totalmente embebida numa abordagem de soul music, né? E uma abordagem muito legal, com a banda que está acompanhando ela tocando com aquela timbragem típica dos anos 70, tem a orquestra, o coral, que é muito bem arranjado. É aquele tipo de música que faria a cultuada Gladys Knight aplaudir de pé. E tem uma outra balada que chama To Be Loved também, que é só a voz da Adele, a voz natural dela, e um piano, completamente longe daquela gritaria exibicionista que era a marca registrada da Whitney Houston e da Mariah Carey. É assim, é só voz e piano e uma emoção que eu particularmente considerei genuína. E aí o final do disco, com uma canção chamada Love is a Game, é como se fosse o capítulo final de um livro musical, né, dela. E essa música, ela dá as devidas justificativas para que a Adele seja tratada como uma diva. Eu não gosto muito desse termo, mas assim, ela justifica o termo para a Adele, usado para a Adele, mesmo que ela não queira esse tipo de rótulo, vamos dizer assim. Porque essa canção é uma outra viagem à soul music das décadas de 60 e de 70. E a Adele, ela desconhece qualquer sinal de excentricidade estilística, né? E de uma certa forma, ela supera ela celebra, vamos dizer assim, a superação dela nessa música com um arranjo de cordas e uns backing vocals adoravelmente kitsch, sabe? Quase cafonas, mas sem aquele lado extravagante da coisa, você tá entendendo? Então, em um mundo lotado de cafonice pretensamente estilosa, a Adele, ela se destaca como se ela fosse uma ave muito bonita no meio de uns urubus fantasiados de pavão. Na minha vida, eu vi inúmeras cantoras escondendo as suas reais intenções musicais, assim como a própria Adele vinha fazendo nos discos anteriores dela, que são bem irregulares. Agora, nesse 30,
os seus fãs talvez eles não saibam o que realmente aconteceu com ela nos últimos anos. Mas, para mim, que não sou fã dela, aliás, não sou fã de ninguém, eu ouvi o disco umas 3 vezes, e para mim deu para processar na minha mente os códigos musicais que ela usou para exorcizar a tristeza dela e o sofrimento, que é um tipo de sinceridade que é rara, por exemplo, nos jornais ingleses, que tanto insinuaram que a mudança física dela era um reflexo da ditadura estética do mercado, que aliás foi a mesma coisa que fizeram de uma maneira covarde por conta da morte da Marília Mendonça, no obituário dela. Mas assim, eu terminando de ouvir esse disco, eu fiquei convencido da sinceridade dela no final do disco. Foi essa sensação que eu fiquei no final do disco. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então foi a minha opinião a respeito do novo disco da Adele, o Third. Aqui nos comentários, fala pra mim o que você achou desse disco. Quais são as suas impressões, mas escreve de uma maneira adulta, ok? E não esqueça também de visitar nossa loja. Tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, ó, dessa ótima banda brasileira. Tá legal? Então um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Até a próxima.